Ei pessoal, eu sou Luara Copa e falo de Belo Horizonte. Eu, João Gabriel, falo aqui de Teoflotone. E é claro que nessa semana, o nosso programa 10, Camisa 10, a gente tinha que falar delas, né, gente? As mulheres da seleção brasileira que tem batido um bolão. Elas jogam tão bem, que estão quase deixando aí o Neymar como um mero cai-cai devedor de 200 milhões de imposto de renda. Estamos zoando, gente. A gente até gosta do menino boy lixo, Neymar. Ou não. Roda a vinheta aí. Pessoal, vamos falar então do que importa, né? Futebol feminino. A gente está vendo desde o dia 7 desse mês a 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino. Essa é uma Copa que vem quebrando vários recordes. Houve o recorde de ingressos vendidos que aconteceu ainda em abril, sendo que as entradas para as finais, semifinais e a estreia acabaram em 48 horas, 2 dias. Outra novidade que essa Copa vem trazendo, pessoal, é um fato que, pasmem os senhores e as senhoras, pela primeira vez na história, todos os jogos da seleção feminina na Copa do Mundo serão transmitidos ao vivo na TV aberta aqui no Brasil, Luara. O futebol, gente, sempre foi tratado pela sociedade como coisa de homem, não como coisa de mulher, né? No entanto, como nós mulheres sempre vamos ocupando os espaços que nos são historicamente negados, há registros que mostram que em 1940 já haviam 200 clubes femininos de futebol no Brasil. Mas assim, né, gente, se hoje, 2019, ainda existe um machismo gigantesco em relação ao futebol feminino, imaginem há 80 anos atrás. Naquele momento que o esporte começava a popularizar entre as mulheres, o governo Vargas, no Brasil, tomou uma decisão autoritária e promulgou o decreto de número 3.199 de 1941, que determinava o seguinte: às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Luara. E aí em Belo Horizonte, inclusive, aconteceu um caso absurdo em 1940. Mulheres jogavam futebol no bairro de Lourdes, famoso bairro de Lourdes, quando um guarda foi avisado e considerou o fato um escândalo. Então interrompeu o jogo e prendeu alguma das jogadoras. A proibição de que mulheres jogassem futebol no Brasil só acabou oficialmente em 1979. Alô, meu povo! Vocês entenderam isso aí, gente? 1979, até 1979, o futebol feminino era proibido por lei no Brasil. Pois é, né? Então, gente, antes de a gente cobrar que o futebol feminino tem a mesma performance do futebol masculino, temos que lembrar que o futebol feminino foi proibido por muito tempo. As mulheres estão aí, no mínimo, 40 anos atrasadas nesse rolê, né? Além do mais, a regulamentação do futebol feminino, João, não sei se você sabe, só veio em 1983. E mesmo assim, uma regulamentação muito capenga, porque tinha ali um ranço, né, machista muito forte. Os jogos tinham que ter 70 minutos, não tinha cobrança de ingresso, ou seja, não movimentava dinheiro sobre isso, e inacreditavelmente determinava que as jogadoras não poderiam trocar camisa com as adversárias. E vocês não acreditam que essa proibição surgiu depois de um jogo no Morumbi entre São Paulo e Corinthians, em que Ruth Escobar trocou de camisa com outra jogadora. E tem mais, lá em 1981 foi fundado um clube brasileiro de futebol feminino muito importante, o Esporte Clube Radar, que ganhou 6 edições da Taça Brasil. Aí vocês perguntam, que legal, nessa época elas eram bem remuneradas então, né? Nada disso, meus amigos. O histórico da indiferença e da má remuneração do futebol feminino vem de longe, quando elas recebiam apenas lanches, passagens ou caixas de cerveja. Se a primeira seleção de futebol masculino foi formada em 1914, a primeira seleção feminina só foi formada em 1988, ou seja, 74 anos depois dos homens. Gente, para vocês terem uma ideia, este ano, 2019, é a primeira vez na história que a seleção feminina ganhou um uniforme exclusivo e não usou aquelas camisonas largas, né? Do uniforme masculino. É brincadeira, né? Nossa, e assim, né, jogar futebol
para ganhar uma caixa de cerveja profissional é trabalho escravo, né? O machismo nessa nossa sociedade, ele é tão grande e eles nos expõem claramente a mulher ganhando tão menos que o homem, que o futebol é um exemplo mais clássico de mostrar o tanto que as mulheres ganham menos, né? Inclusive o Politiquejo já fez essa abordagem no programa 4, que a gente falou sobre o Dia das Mães. A gente falou sobre essa falta de equiparação salarial das mulheres no Brasil. No mundo do futebol, por ser um negócio altamente lucrativo, essa diferença ainda é abissal, assim. Só para ficar entre os brasileiros, enquanto Neymar ganha 91,5 milhões de euros por temporada, a Marta, que é a melhor de todos os jogadores masculinos e femininos, é a grande artilheira, ganha apenas 345 mil euros por temporada, 269 vezes menos. Só lembrando que a Marta já foi escolhida 6 vezes a melhor jogadora do mundo e é recordista entre homens e mulheres em gols marcados em Copas do Mundo. Muito massa isso, ela tem 17 gols, né? A nossa Marta, inclusive, é embaixadora da ONU Mulheres e ativista em prol da igualdade salarial de condições de trabalho. Atualmente, ela não conta com patrocínio de grandes marcas como Nike e Adidas, por essas terem oferecido a ela um valor, né, de patrocínio muito inferior ao dos jogadores do futebol masculino. A Marta, ao marcar um gol contra a Austrália nesse Mundial, apontou para a chuteira com o símbolo Go Equal, uma iniciativa que busca dar visibilidade à luta pela equiparação salarial entre gêneros. Pois é, né, João? O futebol feminino ele é tratado com tanta desatenção ou tanta discriminação mesmo, que foi necessário que a Conmebol realizasse uma espécie de coação para incentivar a criação de equipes femininas. Então, em 2017, passou a constar no regulamento de entidades que clubes que não tivessem uma equipe feminina não poderiam mais disputar a Taça Libertadores da América. Isso fez com que os clubes montassem times femininos às pressas, sem planejamento e sem o devido investimento nas jogadoras. Essa exigência da Conmebol acabou por criar uma medida pro forma, né? No fim, que acaba apenas confirmando essa maior importância dada ao futebol masculino, já que as equipes criaram times às pressas, né? Só para cumprir essa exigência. Logo, as condições de treino e de jogo, a repercussão na imprensa, os salários e patrocínio das equipes femininas continuam a passar longe do que acontece no masculino. Isso faz com que muitas jogadoras tenham que exercer outra atividade extra, né, para conseguirem sobreviver e manter suas famílias. Para dizer que não é tudo ruim, Luara, nós temos uma novidade. A partir desse ano, 2019, todos os participantes da Série A do Brasileirão, aqui, né, nosso campeonato nacional, precisarão se enquadrar no licenciamento de clubes da CBF e, por obrigação, tem que manter um time de futebol feminino, adulto e base. A medida, contudo, ainda não remete à profissionalização da modalidade no país, confirmando tudo que a gente já falou até agora. Com jogadoras que tenham carteira assinada e recebam salários, né? Não há essa exigência. Isso porque, por exemplo, somente 4 das 15 equipes que já deram os primeiros passos para a estruturação da modalidade confirmaram que vão efetivamente pagar salários às jogadoras a partir de 2019, com salários que, de forma oficial, variam de R$ 1.500 a R$ 4.000, cara. Olha só. Pois é, né, João? As pessoas estão ainda lutando por coisas básicas, né? Por regulamentação de suas carreiras, por equidade salarial, enfim. E estão aí jogando tão bem, representando o Brasil, assim. A gente só quer que vocês, jogadoras brasileiras, sejam sempre valorizadas e que a gente saiba reconhecer isso sim, porque é obrigação valorizar o trabalho da mulher brasileira. Vocês nos representam e parabéns por jogarem tão bem aí nesses últimos tempos, viu? Agora, como a gente não poderia deixar de citar, a gente passa desse assunto serinho para fazer a nossa ObserV. Não tô acreditando nisso não, que a gente faz todos os nossos vídeos. Roda a vinheta! Ô João, esse nosso governo é tão fake, que tem até flexão fake. Mas eu não vou contar quem é a galinha que tá ciscando em cima e embaixo, como se pudesse ir pro lado, não. Bom, se você acha
que tá difícil pra você, marombeiro raiz, crossfiteiro raiz, que faz flexão de braço e não de pescoço. Imagina o MBL, que foi chamado de tonto pelo super-herói deles. O mesmo que disse que os diálogos do The Intercept eram falsos ou adulterados, mas que quase em confissão foi lá pedir desculpas pro próprio MBL, né? Foi um hacker. Mas ainda tem gente pior nessa história, viu? Ele, o presidente, é claro, né? Faz analogia nonsense com ele mesmo. E dessa vez ele enveredou pela linha matrimonial. Ou a gente que não entendeu bem, né? Não sei. E o nosso maior produtor de meme da atualidade, o governo brasileiro, não cansa de passar vergonha. O ministro da vergonha exterior acordou do avesso, né? E resolveu tuitar antes do Tico voltar a bater com o Teco, se é que batem ali, né? E no momento a Lucy Crazy criou uma teoria bizarra de que o Foro de São Paulo seria, na verdade, marxistas apoiando traficantes com apoio de forças. Mas quais forças, João? Forças ocultas, alienígenas, whey protein? Que força que é essa, né? Depois, o ministro disse que o Foro de São Paulo tá atacando o Moro para voltar ao poder e que esse é o estágio terminal da esquerda. Depois do coletivismo econômico, depois do marxismo cultural, agora seria então o socialismo bandidagem. E aí, meu amigo, a internet leu essa catarse do ministro Ernesto e não perdoou mesmo. Luara, então eu acho que por hoje é só. Eu tô muito bandido mesmo. Semana que vem nós vamos encontrar novamente, porque essa é uma fábrica que não para de trabalhar, que é a fábrica de meme do governo brasileiro, e certamente vai ter muito material pra gente falar semana que vem. Obrigado, galera. Esse foi mais um Politiquejo. Quem quiser, se inscreva e ative as notificações. Um abraço. É isso aí, pessoal. A gente se vê no programa 11. Sigam o nosso canal, se inscrevam aí e deixem seus comentários.